Olá! Nesse videocast de hoje, vamos estar conversando sobre a relação docente-discente na sala de aula. Todos os desafios, as alegrias, conquistas, possibilidades que envolvem o fato do professor estar na sala de aula relacionando-se com seus alunos. E para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui a professora Vandriele. Tudo bem, Bom Vandriele? dia, tudo bem? A professora Ana Maria, tudo bem? Olá, bom dia, tudo ótimo. E a professora Norma. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, satisfação estar aqui conversando com vocês, um diálogo entre cursos, né? Intercursos, agronomia, fonoaudiologia, psicologia, pedagogia, para conversarmos sobre essa relação professor-aluno, uma espécie de diálogo pedagógico, digamos assim, né? Sobre a relação na sala de aula. Eu começo com a professora Ana Maria. Você tem mediado algumas formações, né, sobre essa temática. Qual é, assim, a sua percepção sobre a relação docente-discente no contexto atual? Essas formações têm sido bem importantes, né? E eu gosto muito dessas oportunidades porque a gente aprende também ao mediar discussões como essa. O que eu percebi nas últimas vezes que a gente conversou sobre esse assunto é que nós temos uma ideia, né, de comportamento que o aluno deve ter, tanto em relação ao estudo dele, quanto em relação eh, aos professores, aos demais colegas. E muitas vezes a gente esquece que as gerações têm mudado, né? Muita coisa mudou da época que eu fazia faculdade, que nós fazíamos faculdade, né? Eh, Hoje o mundo caminha de uma maneira diferente, o acesso à informação acontece de uma maneira diferente, o consumo dessa informação também. Então, muitas vezes, nós, enquanto professores, estamos engessados na forma como nós aprendemos, né? Quando a gente era aluno, a gente olhava para os nossos professores e nós admirávamos alguns, outros nem tanto, né? E com base nesses modelos, nós fomos construindo o nosso ser professor. Mas como a geração mudou, a gente, né, é como se a gente tivesse que correr atrás, vamos dizer assim, dessa mudança que foi muito rápida, foi muito acelerada. Uma coisa que a gente tem discutido muito é que o acesso à informação hoje é diferente. Na minha época de graduação, a gente fazia trabalhos e TCC usando livros, né? A biblioteca era um espaço muito Utilizado. confortável, muito utilizado e muito comum para nós. Hoje em dia, o aluno ele tem qualquer material do Na mundo palma da na mão. palma da mão, né? Só que essa agilidade também cria uma necessidade de um consumo mais veloz. Então, muitas vezes a gente vai dar um texto para o nosso aluno que a gente entende que ele é importante, que ele é um texto básico, que não tem como um aluno passar por uma graduação sem ler os autores principais sobre aquelas teorias, mas a gente esquece que esse aluno ele já não tem mais o hábito de pegar um material desse para ler. E aí o grande questionamento, né, dos professores é, tá, mas então a gente não vai mais dar livro para os nossos alunos ler? A gente não vai indicar artigos? Não é isso. Eu acho que o que a gente precisa pensar é como fazer com que essa leitura seja interessante e seja atraente a ponto do nosso aluno entender que ele precisa ler, né? Eu acho que o que precisa mudar é esse nossa percepção sobre a didática que a gente precisa utilizar em relação aos alunos. Nós já não somos mais professores somente pelo que sabemos, né? Mas a gente é professor porque ocupa uma função social. E ao ocupar essa função social, a gente tem uma mudança aí nesse papel. Perfeito. No passado, a academia era o único local que se tinha acesso ao conhecimento, né? Mas aí que envolve justamente as habilidades emocionais, socioafetivas, né? Do professor conseguir se relacionar com esse estudante na sala de aula e poder fazer o seu melhor, né? A gente fala essa mudança no sentido de ser um mediador, um orientador, né? A professora Norma, aí na área da agronomia, também participou de algumas formações em que são trabalhadas essas temáticas relacionais, né? Qual é a sua percepção na relação professor-aluno hoje? Participei, sim, de algumas oficinas ali e vejo, assim, que essa interação entre professor e aluno, professor e acadêmico, ela tem que estar em constante aperfeiçoamento. O que era 3 anos atrás já não é mais. Temos que estar, sim, muito sincronizados aí com as mídias,
a internet que traz todo esse conteúdo que está na mão do acadêmico, aquele pequeno texto que eles deveriam ter como base para eles, acaba sendo assim minado de outras informações e outras que acaba se não sabendo mais o que realmente é correto ou não, né? Vejo que há uma certa dúvida, será que o professor está realmente passando aquele conteúdo que deveria estar passando para a gente? Então, a gente acaba sendo testada dentro da sala de aula e faz com que a gente tenha que correr atrás e se desenvolver com relação a isso, aproveitar as possibilidades que nós temos, né, dentro desse universo, principalmente aqui, onde que a gente consegue participar no dia a dia da instituição, dessas oficinas, através do AME mesmo, se autoconhecendo e vendo ali o que eu posso melhorar para que eu possa atingir aquele meu público. Bacana. Onde que eu posso contribuir com esse meu público. Bacana. A Prof. Norma citou aqui o AME, né? O AME é Apoio Mental e Emocional. É um programa que a instituição oferta para os professores, onde são desenvolvidas temáticas diversas voltadas para o seu autodesenvolvimento, né? E numa dessas temáticas, a gente trabalha essas oficinas, que é justamente a relação professor-aluno, né? Você pode contar um pouquinho da sua experiência aí no AME para nós? O programa ele veio assim para o meu autoconhecimento, né, para mim me desenvolver e me conhecer melhor, e também para essa relação professor-aluno, como que a gente faz para se aproximar dele, atender às demandas que ele tem com relação à nossa função social, como você mesma disse aqui dentro da instituição, né? Então, se conhecendo e fazendo com que a gente consiga atender ele de forma melhor. É bacana, né? A Prof. Ana, a gente fala assim, primeiro o professor precisa usar a sua máscara, né? Fazendo uma analogia aí com a viagem aérea, né? Primeiro o professor coloca a sua máscara para então poder auxiliar o aluno. E esse movimento, então, ele é muito importante, né? Com certeza. E a Prof. Norma estava falando e eu estava aqui pensando. Às vezes a gente fala, né? Tem uma palavra que está sendo muito utilizada ultimamente e a gente não entendeu ainda o sentido dela, que é a palavra empatia, né? E muitas vezes o aluno cobra da gente a empatia e a gente também acha que está sendo empático, mas talvez nem tanto quanto deveria ou poderia, né, ser. Normalmente as pessoas associam o conceito de empatia com se colocar no lugar do outro, mas tem dois grandes problemas em pensar sobre isso. O primeiro é que por mais que eu me esforce, eu nunca vou conseguir me colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é do outro, né? A dor dele é só dele, o pensamento dele é só dele. E o segundo problema, que talvez seja até maior do que o primeiro, é que se eu me coloco no lugar do outro, eu vou usar as minhas referências no lugar do outro, né? Então, eu corro um risco muito grande de achar que ele deveria fazer o que eu faria, e não o contrário, né? Então, o que a gente precisa entender é que empatia, na verdade, é entender o ponto do outro, que pode ser a dor do outro, pode ser o pensamento do outro, a opinião do outro, e respeitar isso, né? Então, às vezes, o aluno entrega um trabalho atrasado e ele fala, poxa, prof, tenha empatia, aceita o trabalho atrasado. E ter empatia não é aceitar o trabalho atrasado porque eu fiquei com dó, porque, né, me coloquei no lugar dele. Mas entender que ele teve as suas limitações e avaliar. Para ele, é importante que eu receba esse trabalho atrasado, porque às vezes não aceitar também é pedagógico. Ele ter uma nota descontada também é pedagógico, também faz parte do processo de ensino-aprendizagem, né? E quando a gente pensa nessas diferenças de relação, né, docente e discente, a empatia talvez seja a palavra principal. Eu vou planejar uma aula, por exemplo, e nessa aula eu vou usar 50 minutos de slide, mas o perfil do nosso aluno é de um aluno que ele trabalhou o dia todo, né? Muitas vezes ele enfrentou algum tempo, né, para chegar até aqui. Muitos alunos vêm de fora, às vezes levam 1 hora, 2 horas para chegar até aqui. Então, tem um cansaço. Eu desligo a luz, coloco o slide,
Aquele prato silêncio na cheio, né? O sala, silêncio na sala é o momento ideal para ele descansar. Então, de que forma eu posso trazer esse conteúdo, como eu dizia antes, né? De uma maneira que seja atraente, que ele fale, nossa, que legal, quero ver, quero participar, quero discutir. Na área do marketing, né, de vendas e tal, o pessoal fala muito do fenômeno uau, né? Tipo, como que eu vou fazer o meu cliente ter aquele uau na hora de comprar? E eu não gosto da analogia, apesar de entender todo o contexto, mas eu não gosto da analogia de que o aluno é cliente. Eu acho que a gente é parceiro no processo de ensino-aprendizagem. Mas a gente precisa pensar também nesse uau, né, que o aluno tem que ter. O Valon fala, né, das emoções. Nossa, agora esqueci o nome do autor. Daqui a pouco você lembra. Que ele vai falar da aprendizagem... o Ausubel. Que ele fala da aprendizagem significativa. Não adianta a gente transmitir um conteúdo, um conceito, porque a gente acha que é importante. O aluno tem que entender que é importante. Ele tem que visualizar onde é que ele vai usar isso. Senão, fica vazio para ele. Não faz sentido mesmo, né? Os estudos da neurociência aí mostram a importância, né, do aluno ter interesse, dúvida, curiosidade, às vezes até aversão, e quando ele supera essa aversão, ele acaba aprendendo. Então, é importante nós, professores, observarmos esse movimento, né? E nesse movimento, né, Prof. Vandrelli, falando sobre ter aversão, a gente também tem trabalhado com os professores o cuidado com a sua saúde vocal, né? A fala, o jeito que nós nos expressamos na sala de aula pode gerar mais empatia ou menos empatia, né? Como tem sido essa sua experiência aí de mediar oficinas sobre a saúde vocal com os professores? Antes de falar disso, eu ouvindo as profs falar, eu tô lembrando da minha época, porque, assim, faz o quê? 7 anos que eu me formei. Então, assim, para mim tá muito recente. E eu lembro muito bem de cada coisa que as profs falam, assim, do ambiente, né, da luz apagada, daquelas horas de slide, né, às vezes o professor passar alguma coisa que você não tem tanto tempo para entregar e você corre atrás, mas são experiências, porque eu me lembro dessas coisas, eu me lembro do dia que eu não consegui entregar um trabalho, eu me lembro do dia que eu entreguei um trabalho atrasado e que a professora aceitou, mas foi a minha experiência e eu aprendi com isso, né? Aprendi que eu não podia deixar para a última hora, eu aprendi que eu precisava me esforçar mais. E realmente é cansativo para o aluno que trabalha o dia inteiro chegar e ouvir os slides. E por diversas vezes eu me senti muito cansada em sala de aula, né? E eu via os meus professores tentando fazer esse uau para a gente, né? Mas nem sempre, naquela época, tinha essa visão da metodologia ativa que a gente escuta muito hoje e que foi um boom, assim, na pandemia também, né? Na minha época, elas tentavam fazer muito disso, mas nem sempre era possível elas não conseguiam com aquele conteúdo. Então, tinha que realmente a gente pegar um artigo e ler. Eu percebo que os alunos de hoje, eles são, fazendo uma analogia, na verdade, como crianças com aquele monte de brinquedo. Elas ficam ansiosas e elas não sabem com o que brincar, elas não sabem aonde elas vão focar. Então, assim, o aluno tendo todo esse material na palma da mão que está disponível na internet, também cria essa ansiedade. Eles não sabem aonde focar, eles não sabem ao certo para onde ir, eles só sabem que eles têm um monte de conteúdo em mãos. Mas por onde eu começo, né? E aí vem a parte do professor para direcionar, de trazer aquilo que é específico, né? E fazer com que eles entendam esse conteúdo, que esse conteúdo é importante, que a gente sabe que é importante, que eles saibam também. Realmente é um desafio bem grande olha, gente, não tem como você passar pela disciplina sem ouvir isso, sem ler sobre esse autor, né? Mas como fazer isso de forma dinâmica, né? Na minha época, dificilmente tinha. Então, era biblioteca mesmo. Vai lá, lê, escolhe o livro, tira cópia e tal, né? Faz resumo. E hoje em dia é tudo no celular. Rapidinho eles estão com o resumo, mas eles não entenderam a essência daquele resumo, né? Então, ouvindo aqui, eu relembrando toda a minha experiência. E já nessa época, eu já pensava nessa questão da expressão do professor junto ao aluno. Porque cada pessoa, né, cada indivíduo, como indivíduo, ele tem uma maneira de se expressar, ele tem um jeito de conversar, de falar, de chamar a atenção do aluno. E o aluno ele tem dificuldade, às vezes, de entender quando aquela aula fica mais monótona, que às vezes o professor não consegue avançar com a sua voz. Por que não consegue?
Porque às vezes ele já tem uma patologia. Então ele já chega falando: olha, pessoal, hoje minha garganta não tá dando, então eu não vou poder gritar, não vou poder falar alto, vocês vão precisar prestar atenção. E ele vai com aquela voz baixinha, tranquila, falando os slides, aquela luz apagada. Quando vê, realmente o aluno dormiu, né? O aluno ele não aguenta, é o cansaço. O sono é uma coisa que a gente não domina, né? Que a gente não consegue controlar. E aí, isso já vinha, né, dessa prática lá, da minha experiência. E a gente, desde que eu entrei, então a gente pensou em oficinas, pensou em programas que a gente pudesse auxiliar tanto o professor quanto o aluno, ainda na pedagogia. Porque o professor é aquele que saiu, né, da faculdade e já entrou na prática. E muitas vezes ele não tinha o conhecimento do quão é importante essa ferramenta de trabalho, mais do que o conhecimento que ele tem para passar. É a maneira como ele vai passar e a ferramenta que ele vai utilizar para isso, né? Então, assim, a gente sempre tá pensando nos alunos que ainda estão, né, no último ano da graduação. São os alunos de pedagogia, os alunos de direito, às vezes de administração, de jornalismo, que vão sair e já entrar para a prática, né, utilizando essa ferramenta como um instrumento de trabalho. Então, a gente, na fonoaudiologia, como tem um campo, uma área muito grande de trabalhos, né, a gente foca nisso porque tem a fonoaudiologia dentro da instituição. E a gente entende o quanto é importante o aluno já sair com essa prática de autocuidado. Uhum. Então, e aí, agora, né, com os professores também nas oficinas, né? Bacana. Essas oficinas são muito importantes, né, para cada professor poder conhecer, né, as suas potencialidades na comunicação e estar se desenvolvendo, né? Sim. E esse autocuidado é importante, né? Uhum. Para a sua saúde vocal, porque é uma forma de comunicação, né? Que Exatamente. nós temos, seja na aula virtual ou presencial, o professor utiliza a sua voz, né? Uhum. Mesmo que ele medie menos, 1 a 1, faça algo mais personalizado, mas é importante. Isso facilita muito a relação professor-aluno, né? Uhum. E, além dessa questão técnica, a gente tem também a comunicação no contexto mais psicológico, né, Profiana, que você estava comentando aí da empatia, a forma que o professor se expressa, o que ele comunica. Muitas vezes a intenção do professor é uma, o aluno entende de outra forma, né? Perfeito. E é bem interessante isso, né? Se a gente fosse fazer um exercício aqui, nós 4, se nós fôssemos pensar nos professores que nós tivemos ao longo da nossa trajetória acadêmica, desde lá do ensino fundamental até as últimas pós-graduações que nós fizemos. Certamente a gente vai identificar aqueles professores que a gente gostou mais e aqueles professores que a gente gostou menos. Esse gostar mais e gostar menos, e a gente que está na sala de aula, a gente sabe disso, né? Não é do aluno em relação ao professor, pessoa, porque o aluno não conhece quem é a pessoa do professor. Ele conhece o papel que a gente representa enquanto a gente está dando aula, né? Então, é importante também a gente pensar em quais são as identificações que a gente produz com o nosso aluno. O que ele vai olhar em mim e vai achar interessante, ou que ele vai gostar, ou que ele não vai gostar. A professora estava falando, né, da forma como a gente fala. Eu lembrei de uma professora que toda frase que ela terminava, ela falava né. Gente, era tão difícil assistir aquela aula, porque ela falava e né. E não sei o que mais, e né. E, sabe, a atenção ia embora junto com a contagem de quantos nés ela falava ao longo da aula. E eu acho muito importante falar sobre isso, porque a gente fala para o nosso aluno sobre ter uma postura profissional, não fala? Acho que em todo curso isso é discutido e ensinado e muitas vezes até cobrado. Mas nós, além de psicóloga, fonoaudióloga, pedagoga, agrônoma, nós temos uma outra profissão, que é a docência, né? E a nossa postura enquanto docentes. Eu estou falando e eu estou lembrando aqui, né, de alguns exemplos de professores que eu tive ao longo da minha trajetória. E é lógico que a gente, às vezes, tem uma memória de professor bom, daquele professor que é exigente, que é firme, que muitas vezes até é rígido, né? Mas se a gente for pensar na nossa estrutura pessoal, enquanto pessoas mesmo, né? Eu quero dizer, pessoas que executam uma função, que desempenham uma profissão, talvez aquele professor
não ajude muito, né? Ele ajuda do ponto de vista teórico, mas e comportamentalmente? Como que o que que a gente está ensinando para os nossos alunos? É, eu vejo, né, que tem algumas questões que são muito importantes e que às vezes a gente deixa passar. A gente cobra a pontualidade do aluno, mas às vezes a gente atrasa para mandar o material. A gente cobra que eles se comuniquem, mas a gente tem dificuldade de comunicação. E são coisas que... Por isso que eu vejo assim, a importância, né, da gente se desenvolver. Nenhum de nós... Isso eu falei semana passada, numa outra atividade. Nenhum de nós nasceu sabendo, né? A gente está aprendendo constantemente. Então, talvez essas sejam coisas que a gente precisa olhar também e desenvolver, né, na nossa atuação profissional. Entender que não é o que nós ensinamos, e sim como nós fazemos que os Exato. alunos aprendem, né? O exemplo é maior, né, Prof. Norma? Como é que é essa relação, assim, de ter empatia, simpatia, antipatia com os alunos? O que você percebe em relação a isso? Dentro da sala de aula, que nem ela estava falando, né? Me veio vários flashes, assim, dos meus professores também, aquela linguajar mais constante, aquele linguajar que tinha tópicos ali que iam lá em cima, né? Então, dá aquele uau na aula e a gente leva isso para a vida, né? E assistindo palestras hoje em dia, a gente vê, assim, que a palestra não tem muita motivação ou a gente sai dali turbinado, né? Com relação às aulas, eu vejo, assim, empatia, simpatia com relação aos alunos, às vezes é meio complexo, né, para a gente ter ali essa simpatia dos alunos, esse se colocar no lugar do professor ou vice-versa, né? Mas a gente vai tentando, se adaptando, vendo que forma de diálogo, como se aproximar mais dele para conseguir gerar ali uma simpatia com esses alunos, né? E nesse movimento é justamente que a aprendizagem acontece, né? Porque quando eu crio uma antipatia, eu crio um bloqueio para a aprendizagem, né, Prof? Com certeza. E a Prof estava falando, eu estava pensando em outras questões. Em 2019, se eu não me engano, a gente fez uma pesquisa aqui na instituição com alunos dos cursos da área de saúde, pesquisando sobre presenteísmo discente. Presenteísmo é o comportamento do aluno estar presente, porém, com a cabeça em qualquer lugar, menos na aula. E a gente identificou que entre os pesquisados, a gente teve um número bem elevado de presenteísmo. Eles dizem que eles estão na sala, mas eles dormem, ou eles estão no celular, ou eles estão conversando com os colegas, ou eles vêm para a faculdade e não entram em sala, né? E também investigamos sobre o que provoca, o que promove o presenteísmo. E muitos disseram, né, essa questão do cansaço, muitas atividades, uma sobrecarga, mas também aparece o fator humano do professor. Do professor que causa isso. Né? Aquele professor que tem a voz mais monótona, que sempre usa o slide, que não traz nada diferente, são normalmente aquelas aulas que o aluno está mais desinteressado e ele vai ficar mesmo no celular, né? Outra coisa, né? Como será que a gente faz? E é uma pergunta, tá, gente? Eu não tenho essa resposta. Como será que a gente faz para usar essa tecnologia que está na mão deles a nosso favor, né? Porque eu fico pensando, às vezes a gente dá um material para eles lerem, né? Ou faz lá algum jogo dentro dessa rede, né? E eles estão com o celular, aparece uma notificação. Gente, qualquer notificação vai ser mais interessante que a aula, né? Por mais que a gente se esforce. Como usar isso a nosso favor? É uma coisa que eu tenho me perguntado ultimamente e tenho tentado pensar em estratégias para usar isso, né? Mas a gente precisa entender e reconhecer, né, que tem outros atrativos E além nós das estamos, aulas. né, desenvolvendo uma nova etiqueta, eu digo, nessa era tecnológica, também na sala de aula, né? De como aprender a usar esse recurso, né? De entender que naquele momento, afinal, o centro universitário é uma instituição privada. Ele assinou um contrato conosco para estar aqui. E ele se comprometeu de estar aí aprendendo nesse momento. Então, precisa escolher se a notificação do professor é mais importante, que foi o contrato que ele assinou,
ou se uma notificação qualquer da rede, porque tem toda uma discussão hoje que a gente entra numa bolha e pode ser uma bolha de ignorância, né? Sim. Então, a mesma coisa na sala de aula também. Se ele não estiver presente, também vai até lá e continua no mesmo, né? A gente falando de tecnologia, né, de quanto isso chama a atenção do aluno nas aulas e que a gente tem que meio que competir, né? Mas, né, lá na minha época, antigamente, a gente não tinha tanto celular. Porque na minha época, pelo menos, o WhatsApp, sim, no finalzinho ali, que deu um boom de ascensão, né? Antes a gente não tinha isso. Então, ou era por mensagem que a gente conversava. Na minha época também começou aquele Snapchat, né? Que a gente também trocava mensagens. E mesmo assim, os alunos não prestavam atenção 100%, né? Então, não era só o fator celular, tecnologia, notificação, que era importante. E realmente, é que ele entra e sai de sala. Vou no banheiro, vou tomar uma água. Porque às vezes quer a fuga, né? A fuga de alguma forma. E eu sempre comparo com as crianças porque eu trabalho com crianças, né? E principalmente as que têm dificuldade de aprendizagem também. Então, a gente vê a fuga, né? Precisa conversar sobre um determinado assunto e a criança começa. Ô, prof, você lembra aquele... minha mãe, não sei o que lá, né? Eu fui passear até o final de semana. Então, ele começa a fugir, né? Acho que eu tô sem minha borracha. Então, assim, a criança, né, de hoje que a gente atende, é esse aluno que tá na aula e que faz a fuga. Como ele não pode ficar saindo, que é chato mesmo ficar saindo da sala, ele fica no celular. Então, talvez essa questão... Talvez, não, eu acredito muito, né, que essa questão da maneira como o professor conversa com esse aluno, como ele expõe o conteúdo, como ele fala em sala de aula, ele tem aí cerca de 60% de atenção desse aluno, né? Então, quando você não tem entonação, quando você não dá esse uau, né, que você não chama atenção de alguma forma, que você não se movimenta em sala de aula, que você não envolve eles, realmente fica o professor falando naquela, né, com essa monotonia, tanto de voz e articulação, né, o aluno não está entendendo, aquela leitura muitas vezes, né, e a questão da fala técnica do professor, né, a gente, pelo menos eu tinha em mente que o professor ele tinha que ter uma fala técnica, ele tinha que ter ele tinha que utilizar termos técnicos para conversar com os alunos. Não podia ser uma fala, né, com uma conversa informal, porque isso não estava no lugar do professor, né? Claro que a gente vai entendendo isso depois, que não existe, e é até difícil para o aluno entender termos técnicos. Você fica lá só falando termos técnicos, né? Porque até que ele aprenda esse conteúdo, ele é leigo nesse conteúdo, né? Como qualquer outra pessoa. E você não vai conversar com outra pessoa leiga utilizando termos técnicos. Você vai tentar explicar da melhor maneira possível, né? E a gente aprende isso na área da saúde, que não dá para você perguntar para um leigo, um senhor, vamos supor, né? O senhor tem enxaqueca, né? Não vai saber o que é. O senhor tem dor de cabeça todos os dias? Isso eu tenho e tal, né? Então, a forma como o professor se comunica também chama... Eu acredito que chama bastante atenção. Já nessa época, né, na minha época, eu já lembro, né? Dessa questão da fuga do aluno, que hoje é mais para o celular, mas a gente também tinha outras fugas, né? De sair da sala, de vir conversar com o aluno, escreve, qualquer outra coisa, né? E a criança hoje fica fazendo desenho, né? Riscando a borracha, mexendo, né? Então, tudo isso ela vai levando, ela vai encontrando maneiras dessa fuga, né? E até a psicologia pode explicar. Às vezes é até inconsciente, né? Não é que ela tá querendo fazer isso, ela tá ouvindo dessa forma, recebendo, e aquilo não tá sendo interessante, a própria mente dela já vai encontrando formas dela se desviar daquele assunto, né? E não sei se é isso, prof, mas eu vejo dessa forma. Não é inconsciente nesse sentido. A gente tem vários tipos de atenção, né? Então, a gente tem atenção concentrada, a gente tem atenção dividida, a gente tem atenção difusa. E todas essas atenções, elas funcionam ao mesmo tempo. Algumas pessoas têm mais facilidade, né? Mais facilidade com uma do que com outra. E é isso que eu falo do distrator, né? O celular, a tecnologia é um grande distrator. Porque eu tô com a minha atenção concentrada na aula. O professor tá lá na frente, eu tô falando. De repente, o celular tá aqui, mas eu também tenho atenção dividida. Então, eu tô vendo lá e eu vejo que vem a notificação. Daqui a pouco eu mudo o foco da aula pro celular, porque aquilo se tornou mais interessante. E esse talvez seja o ponto, né?
como a gente estava falando, sempre haverão distratores. Sempre vai ter alguma coisa que vai ser mais interessante. Então, talvez a nossa tarefa seja o tempo todo pensar o que eu tenho que fazer agora. E bem honestamente, eu não sou a favor daquele professor que é um showman, né? Que ele só falta dar pirueta na sala para chamar a atenção do aluno. Não é nesse sentido que eu digo. Mas respeito, né, aqueles que usam isso como estratégia, porque o que importa é fazer o aluno aprender. Mas na minha prática, é isso. Eu gosto muito de dar exemplos. Eu dou muito exemplo e faço muitas analogias na minha aula. Por quê? Porque eu vejo que, se eu uso o termo técnico, o aluno vai falar, nossa, mas do que ela está falando, né? Se eu dou um exemplo, por mais que seja reducionista, é lógico que eu não vou também dar uma aula só de exemplos. Tem a hora do conceito, tem a hora que ele tem que entender o termo técnico, mas às vezes o exemplo faz com que ele fale, então é para isso que serve. Então quando eu estiver trabalhando, é ali que eu vou utilizar esse conceito, né? Então, é uma estratégia simples, se a gente for ver, mas que faz com que o aluno pense assim, nossa, isso aqui é mais interessante do que a mensagem que eu acabei de receber. Então, evita 100%? Não, mas, né? Óbvio que não. Mas a gente consegue ter uma atenção maior. O estudo de caso é uma ótima estratégia, né? Porque aí ele começa a analisar e ele se insere nesse contexto e a partir daí ele vai buscando possibilidades, né? Então facilita bastante, né? Muito bom aí o nosso bate-papo, né? Acho que vamos nos encaminhando aí para as considerações finais. A professora Norma, qual é a sua mensagem assim para os professores, os colegas e professores de outras instituições que estiverem aí nos ouvindo, de como nós podemos investir, aperfeiçoar a relação docente-discente? Eu vejo assim e acredito que todos os professores devem aproveitar as possibilidades que nós temos aqui dentro da instituição, né? Participando dessas oficinas, quando das nossas semanas de formações, porque uma palavra, um conceito, algo novo que a gente coloque em prática na sala de aula vai fazer com que aumente essa questão da ligação professor-aluno e a gente consiga melhorar essas gerações futuras que estão aí na sala de aula com a gente. E o objetivo também é trazer mais leveza para os próprios professores, né? Com certeza. Prof. Ivandre, suas considerações aí para os colegas professores? Olha, como a gente falou bastante sobre essa questão da comunicação, eu acho que o autocuidado, né, quando o professor ele se preocupa com ele, com a voz, com a maneira como ele está se comunicando, acho que isso, de alguma forma, auxilia o aluno muito mais do que ele, às vezes, buscar um conteúdo novo, uma forma nova de passar esse conteúdo, né? Então, realmente, participar dessas oficinas que fazem parte das nossas formações fazem muita diferença. A gente, às vezes, ressignifica algo que a gente antes não tinha, não dava esse significado. Porque, assim, o cuidado com a voz, né, dando um exemplo, muitas vezes questões de bom senso, né? Que você sabe que você não pode gritar, que você tem que tomar água, você sabe que você tem que fazer aquecimento vocal, que não pode tomar o café antes, lá. Só que são coisas que você não põe na prática e, às vezes, você não pensa sobre o porquê. Por que eu não posso tomar o café? Por que eles falam que é ruim tomar o café antes de dar as aulas? O que isso vai me prejudicar? Isso é para todo mundo? Todas as pessoas não podem tomar café antes de dar aula? Ou eu sou diferente? Porque eu nunca tive problema. Ou você nunca percebeu esse problema, né? Então, eu acho que essa questão de ter o autocuidado do professor é bem importante. Então, participar dessas oficinas fazem a diferença para nós, né? Prof. Ana? Puxando, né, esse gancho da comunicação e o quanto as coisas estão mudando, né? Eu acho que é esse olhar que a gente precisa ter. A gente fala muito de humanização em muitas áreas, né? E talvez o que falta é a gente entender que o nosso aluno também, né, é um serzinho ali que está nas nossas mãos e que a gente pode moldar o profissional que ele vai ser. Acho que não de maneira completa, né? Mas, enfim, de alguma forma a gente pode contribuir com isso. E a outra questão que eu vejo todos nós somos profissionais em docência. Então,
Da mesma maneira que a gente ensina que o profissional fonoaudiólogo ele precisa estar sempre se atualizando, sempre se capacitando, e assim em todas as outras áreas, nós, enquanto docentes, também precisamos, né, dessa capacitação, dessa atualização constante. Bacana. Quero agradecer aí a participação de todas vocês, né? Acredito que a gente fez aí um olhar 360 para essa temática, assim, voltando para o nosso passado, as memórias, né? O que nos constituiu enquanto docente, tendo esse olhar, essa perspectiva para o futuro, né? O que vem aí pela frente na questão tecnológica, de como provocar esse uau aí na sala de aula, né? Para os nossos alunos, fazer essa interação acontecer, muitas vezes o convite para que eles peguem o celular e interajam a partir, né? Vocês fazem a experiência de usar Mentimeter e outros recursos, né? E também, ao mesmo tempo, esse olhar para quem está ao nosso lado, que é o nosso estudante, que são os nossos colegas professores, né? E para fazer esse movimento também, o nosso autocuidado, o olhar para nós, enquanto ser humano, o professor se fortalecer, né? Esse autoconhecimento e essa nova consciência para esse novo momento que a gente está vivendo aí na educação. O uso dos recursos tecnológicos, o que isso tudo impacta na educação. Então, para você aí que nos acompanhou, fica esse convite para esse olhar 360, fortalecendo, né, as nossas relações ao longo da nossa história, esse olhar para o futuro e também valorizando sempre quem está conosco, né, numa relação empática, interativa, de respeito e consideração, para assim juntos podermos evoluir. Esse é o nosso objetivo enquanto professores e certamente dos nossos estudantes também. Obrigada e até uma próxima.